Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Jesus, que responsabilidade, meu papai. Ai, gratidão ao Senhor por mais um dia, mais um ciclo fechado, né? Encerrado para se abrir um novo. Aleluia. Eu gostaria de estar agradecendo. Primeiramente, eu gostaria de estar me apresentando. Meu nome é missionária, meu nome é Daiane, tenho eclesiástico, o cargo de missionária. Tenho 44 anos, sou casada, moro aqui na Alemanha e graças a Deus o Senhor preparou uma família maravilhosa para mim, que é essa família do Ministério Rede Apostólica Morra Vem Viver, aonde verdadeiramente tenho encontrado, tenho me tornado uma filha e tenho encontrado uma paternidade a qual tem cuidado de mim, tem tirado os carrapichos, cuidado das feridas, derramado o azeite, derramando o vinho, e só tenho que agradecer ao Senhor por tanto amor, é, como eu posso dizer, definir esse amor. É um amor sacrificial, um amor que ele não tem como medir, não tem como descrever o amor de Cristo pela minha vida. E eu creio que pela nossa vida, né? Estamos encerrando já, daqui a uns dias encerramos mais um ciclo de tribo, de estação, mudamos de estação e eu acho que esse ano foi o ano que mais a gente conseguiu captar esse amor que Cristo tem por nós, porque, gente, é uma alegria, é uma batalha que a gente fica sorrindo, batalhando, confundindo o inimigo, que assim não tem como explicar, inexplicável. Mas não vou ficar aqui nas minhas palavras, já me apresentei. Assim, sou casada, sou mãe de uma filha de 10 anos, sou casada há 21 anos, vivo aqui há 21 anos nesse país, e o Senhor, ele é maravilhoso. O Senhor, ele tem curado, e o que eu acho mais interessante é que o Senhor, ele usa as suas raízes para te curar. Elas podem ser fatais e te matar, mas elas também podem te curar. E o Senhor não usou pastores daqui, não usou ministérios alemães, o Senhor usou a minha língua, o meu povo, para me trazer para casa, para eu poder me sentir filha. Filha não somente da nação, mas filha não somente de Deus, mas filha da nação brasileira, né? Então, eu assim estou muito, muito, muito realmente grata. Vamos orar para entrarmos na palavra, amém? Aleluia, Pai. Exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade, Senhor. Obrigado por eu poder, Deus, descansar em Ti, ó Yeshua. Que nós possamos entrar nesse Shabat descansadas, descansadas como crianças no braço do pai e da mãe, aonde se encontra ali com total confiança. Eu lembro que quantas das vezes meu marido virou para minha filha e disse assim: pula que o papai te segura. E ela, sem medo algum, ela pulava no braço dele. E ele estava ali preparado para segurar ela. Dessa mesma forma, Senhor, eu tenho me sentido na tua presença, eu tenho me sentido que eu posso pisar em lugares mais altos, que eu posso pular sem ver o próximo lugar, o próximo degrau, e assim eu tenho feito. E eu quero te agradecer por isso. Aumenta cada vez mais a minha fé, Senhor, me ajuda a me alinhar cada vez mais na tua presença, ó Pai. Senhor, que abençoa esse ministério, abençoa a vida dos nossos apóstolos, Senhor, que têm entendido isso, eles mesmos têm desfrutado disso, como o apóstolo Alexandre hoje falou, Senhor, que ele tem desfrutado dessa paternidade. E a gente, como filhos, também, tanto vemos, porque nós estamos na fase de não mais
fazer o que os nossos pais falam, mas estamos na fase de fazer o que os nossos pais fazem. Como Cristo disse ali, eu faço o que ouvi meu pai fazer. Oh, remene cantarabaço, remene raço. Senhor, que assim seja e que nós possamos descansar como o Senhor próprio descansou, ó Deus, no sétimo dia, que nós possamos fazer o que o Senhor fez, descansar para a glória do teu nome. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras, que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Fique à vontade, Espírito Santo, para manar de nós o melhor. Andei com te plaço. Senhor, que a tua presença ela seja real, Senhor, e que possa encher o nosso cálice mais um pouquinho, que nós possamos transbordar mais um pouquinho deste amor que tem sido derramado, tanto nas nossas vidas como nesse ministério, Pai. Assim eu te peço e assim eu te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aleluia. Oh, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. É, vamos ler lá em Mateus. Aleluia. Mateus 11. Aleluia, Jesus. 11:25, que nos fala assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia, Jesus. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, Jesus. Que nós possamos chegar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e entregarmos a Ele essa semana toda essa luta, toda essa guerra a qual a gente passou, aparentemente não descansando, mas o que eu tenho aprendido é exatamente o contrário, é guerrear, aleluia, na paz, no descanso. E o Senhor, ele fala aqui na palavra, essa palavra, eu estava perguntando ao Senhor, eu tinha preparado uma outra coisa, e aí o Senhor disse assim, eu disse, Senhor, na verdade, o que eu preparei, mas o que o Senhor quer falar? E o apóstolo Alexandre está desde de manhã falando sobre paternidade. Eu ia falar um pouco sobre paternidade, porque eu já quero emendar aqui para segunda-feira, mas era uma outra coisa. E aí eu tomando banho, o Espírito Santo fez assim: Você está cansada? Lança sobre mim. Lança sobre mim esse fardo. Vamos trocar? E eu disse assim: Ok, Jesus, estou entendendo. Eu estou entendendo. Então, o que eu preparei não está preparado e vamos lá. Aqui o Senhor ele vem falando sobre o pai, sobre o filho, né? Ele fala aqui sobre a graça do pai ter dado, a graça que o pai deu a ele.
E quando verdadeiramente nós encontramos essa graça, o apóstolo Alexandre hoje já falou, agora de tarde, principalmente ele falou sobre esse ponto qual eu tenho visto em Deus. Eu estava comentando com a irmã e eu disse a ela, gente, é um outro mundo você estar em uma paternidade, você ter um pai. E eu não pude desfrutar disso quando criança. Eu não pude desfrutar do meu pai, né? Como o nosso apóstolo fala, se todo mundo abrir o microfone aqui e for contar, mas são consequências. São consequências que te traz, são raízes que são coisas que te prendem e se tornam uma raiz em você de amargura, uma raiz de tristeza, uma raiz de solidão, uma raiz, as suas emoções elas não se estabilizam. Você sempre está na carência, você sempre está na almática. Na verdade, a sua alma começa a ser gerada é, na dependência, né? Na rejeição, na dependência de afirmação. E aí hoje eu estava falando com a irmã e eu disse a ela, como é gostoso. Eu tenho, assim, não é só sobre as estações, mas é sobre a paternidade de você estar coberta. Eu tenho terra, eu tenho caminho, eu posso. Tem coisas que eu vou lá e pergunto, posso? Pergunta a eles, mas assim, pergunto só para ter a confirmação, não mais por dúvida, mas para ter só a certeza que eu posso caminhar. E isso tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso em todos os setores da minha vida, principalmente o meu emocional, aonde eu vejo até mesmo dentro de casa, onde coisas que eu calava e ficava assim, né, fechada, e dizia assim, 3 dias, 2 dias, 3 dias. E aí, dentro daqueles 2, 3 dias, até eu conseguir me abrir, até eu conseguir virar para meu esposo e dizer o que foi que eu estava sentindo, o que foi que estava acontecendo, passou. Hoje eu consigo falar sem emoção, eu consigo verdadeiramente descansar em Cristo, saber que é de semente em semente. Eu entendi o que significa semente. É algo pequenininho, é onde Jesus ele fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ali verdadeiramente a gente pode dizer o monte se transporte. E o que acontece é na presença do Senhor. Ai, Jesus, aleluia, Pai. É que a gente viveu muito tempo na religiosidade. Jesus aqui, ele não chama a gente para ir para a sinagoga. O Senhor, ele não chama, ele não está chamando a gente para a gente ir fazer uma campanha de 7 dias. Ele não está chamando a gente para ir sacrificar algo para poder a gente estar aliviado. Não. Ele chama, vinde a mim. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos falar que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A partir do momento que nós entramos em Jesus no descanso, aonde lá atrás o próprio Deus fez o Shabat, o próprio Deus descansou no sétimo dia, veio Jesus aqui dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Então, ele deu aquele dia ao filho dele. Ele disse assim: esse dia eu não vou trabalhar para o homem, isso é a minha visão, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vou trabalhar para o homem, eu não vou fazer mais nada para o homem, está tudo pronto. Eu agora vou desfrutar a presença de meu filho. Eu vou descansar com meu filho, porque não era só mais para ele, era para Jesus. Jesus, ele é o Senhor do sábado. Então, o Senhor do descanso. O próprio Deus descansou com o seu filho, porque Jesus ele era o verbo. Quando Deus disse haja, Jesus estava ali, agindo. Ontem a gente viu a pastora Andréia falar sobre o Espírito Santo, e que maravilhoso é a gente saber, e o que eu vejo
com isso eu vou puxar um pedacinho da mensagem dela, é que o Espírito Santo, ele está em nós. O Espírito Santo é quem está aqui na terra. Através de Yeshua, ele veio. Quando ele chegou ali e disse assim, ele declarou a identidade de Yeshua, veio o Espírito Santo e Deus declarou, afirmou a identidade de Yeshua. Ela trouxe bem claro para a gente que quando Yeshua foi ali preso, foi levado preso, perdão, foi levado ali para o deserto, o que foi que aconteceu? O Espírito estava ali com ele. O Espírito Santo sempre esteve com ele, mas a- foi ativado. Cristo ele foi ativado para fazer as obras do Pai. E quando ele começou, ele nunca começou, ele não fazia nada sem o Pai. Ele orava, ele olhava para o céu, ele agradecia ao Pai. Obrigado pela confiança de permitir que eu esteja aqui fazendo. Obrigado. E quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, significa que é aquele peso, aquela opressão, aquilo que verdadeiramente ele passou e ele venceu. Existiu ali uma opressão naquele lugar onde ele foi tentado. Se você é filho, o adversário ele sempre vai mexer na nossa identidade. Enquanto ele tinha a identidade dele já firmada no Senhor, que o Senhor se declarou, olhe, não esqueça, você pode passar pelo que passar, eu estou com você. Não esqueça, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E muitas das vezes a gente busca a gente corre na religião, a gente corre e a gente quer fazer. O AP ontem perguntou qual é a motivação de vocês para estar fazendo, para estar assistindo às aulas, para estar fazendo. E eu disse assim, Senhor, qual é a minha motivação? É gratidão. A minha motivação hoje tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Tá, porque o Senhor está no controle. Verdadeiramente, Ele está no controle. Você está lutando? Estou lutando. As lutas e as guerras estão aí. Mas algo que tem me chamado a bastante atenção é a gratidão. Ser grato ao Senhor. E Jesus, ele tudo dava graça. Pai, te dou graça. Pai, é porque. E é pai para lá, e é pai para cá. Ele nunca deixou Deus de fora como o pai dele porque a necessidade da paternidade, até mesmo na vida de Yeshua, era crucial para o que ele ia fazer. E quando ele chama aqui a gente para descansar, para trocar o fardo, é ali quando ele diz assim: está tudo consumado. Está tudo consumado. Já estava consumado em Cristo, como a gente fala, o sacrifício já tinha sido feito, só foi sendo consumado na terra. Jesus, ele já tinha vindo por nós, já tinha lá em cima, lá no início, já tinha o plano verdadeiramente da redenção, da restauração. E não mais uma restauração como criaturas, mas como filhos. Lá em Efésios fala que a gente foi gerado nele. Nele nós somos gerados. Então, quando o Senhor ele chama aqui, ele chama para a gente é, vir a trazer a nossa emoção, no, o governo da nossa emoção, aonde Jesus ele conseguiu fazer isso. Quando ele disse ali ao Pai, Pai, se for possível, olha, ele falou, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E ali, quando ele falou assim, seja feita a minha vontade, mas a tua, ele dominou a alma dele por completo. Ele dominou os sentimentos dele por completo. E hoje a gente diz assim: ah, mas aquilo ali foi Jesus. Não. Os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, eles também foram dominados. Eles também foram dominados. Eles conseguiram governar os sentimentos dele. E nós vimos que era tão forte a identidade no meio dos discípulos, de todos os discípulos de Jesus, a identidade mais forte que eu vejo. Ai, Pedro que puxou a espada, Pedro que fez isso, Tiago fez aquilo. Para mim, a identidade mais forte, firmada, foi a de João.
que por mais que levou o nome de filho do trovão, que queria acabar com o povo, mas a gente vê só aquela passagem ali. Mas ele, com Jesus, ele era firmado. Eu sou o amado. Aí a irmãzinha aqui começa a dizer, né, que ela é amada, né, missionária Fátima? Nós somos amadas, gente. Mas essa certeza desse amor custou, custou. Custou para João. Ele ter que não ir lá, ele não ir lá matar aquelas pessoas. Tanto que ele era tão cheio do amor, aquele homem transbordava tanto amor, que foi o discípulo que teve a revelação. O amor que suportou tudo, ele suportou. A palavra do Senhor fala, eu não me lembro onde, mas que ele foi jogado no óleo quente. Como foi que conseguiram matar de todos os discípulos que morreu da forma que morreu e não tiveram medo? Estevão pedrejado, é, e pediu ao Senhor não acuse eles por causa disso. É, tantos outros, Paulo foi degolado, tantos, olha a morte dos discípulos do Senhor. Mas João, ele descansou. João, verdadeiramente, ele teve a revelação do futuro, do fim. Ele teve a revelação, ele teve a presença do Pai todo o tempo ali, porque ele disse assim: Eu sou amado. Eu sou o amado, não tem quem me pare, eu sou o amado. E ele pôde cumprir o propósito dele até o final, porque a identidade dele, do começo ao fim, foi a mesma. E hoje o Senhor ele quer restaurar isso nas nossas vidas, nesse descanso, trocar, domine os seus sentimentos. Gente, como isso? Ai, é difícil, mas é possível. É possível. E o que eu tenho usado para que isso aconteça? Tenho passado por vários desafios. Porém, eu digo assim, eu botei na minha cabeça assim, se eu não rir hoje, ou se eu não rir agora, eu posso dormir e não ter mais a oportunidade de rir. Se eu não fizer isso agora, se eu não me entregar ao Senhor agora, eu posso dormir, eu posso ter um acidente e ir. E como é que eu vou? E isso tem me ajudado, não pelo medo da morte, não é o medo da morte, entenda. É que é a oportunidade, é cada oportunidade eu tenho para ficar chorando e lamentando e reclamando, ou eu avanço. E nada melhor do que estar debaixo de uma paternidade que te dá, gente, te dá a liberdade de você ser quem você é. Porque o que eu vejo é que eu consegui ser quem eu sou livremente com os apóstolos. Teve barreiras? Teve muita barreira. Teve muito, muito desafio para eu ceder esse coração. Teve muito. Hoje, para dizer que eu amo eles, que eu estou feliz aqui, sabe, não é puxação de saco, não. Não é, não. Não é independência, dependência emocional, também não é, porque nem conheço eles pessoalmente, né? Mas é a certeza de que aquela palavra que o Senhor ele me deu lá em Jeremias, que ele me daria pastores inteligentes, que conhecesse, que pudesse me fazer avançar. E eu tenho encontrado. Então, eu tenho encontrado uma terra arada que eu posso descansar. Eu posso simplesmente descansar. Eu descanso em Cristo porque o que é ligado na terra é ligado no céu. A partir do momento que eu consegui aqui confiar em um homem e em uma mulher, como a minha paternidade, automaticamente eu consegui ir ao Senhor. Aí eu consegui ir ao Senhor.
ter o Senhor não mais como Senhor, mas como meu Abba, sabe? Meu Abba, meu Abba. Ele é o meu Abba. Então eu consigo fluir no que o Senhor ele tem para mim. Claro, com muito desafio, não é sobre é, como eu posso falar? Não é sobre empolgação. Não é empolgação. É em saber que eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir e descansar. E acordar, e se eu tiver um BO, e eu desfruto, tá? Eu sou uma que eu desfruto da paternidade. Eu desfruto, e eles sabem que eu desfruto. Eu desfruto. E como eu desfruto de vocês todas, como eu desfruto dessa casa. Eu desfruto dessa casa. Eu entro, eu saio desfrutando dessa casa. Foi desafiador? Foi e é desafiador. Porque a gente procura sempre, a gente sempre está procurando, o adversário sempre está levantando, né? Está sempre levantando para poder, um gatilho, uma coisa para poder, ai, será, será? E eu tenho dito, Senhor, se eu não confiar em Ti verdadeiramente, se eu não tiver a minha fé genuína em Ti, eu não vou conseguir caminhar mais. E o Senhor, Ele pagou um alto preço para que eu pudesse ser livre, para eu, Daiane, ser livre. Então, aqui tem que estar livre, aqui tem que estar livre e aqui tem que estar livre. Quando eles começaram a dizer, tira a boca profética, profética tem que voltar a ativar a boca profética. Eu disse assim, meu Deus do céu, Senhor, o Senhor sabe que eu amo falar, e o Senhor está mandando esse povo ativar minha boca. Olha, olha onde o Senhor está mandando eu entrar. Mas é uma delícia, sabe? Que é uma delícia você comer uma coisa que você não quer parar, essa busca no Senhor. Tá? Você saber que você está em casa, você está em família, você ser quem você é, sem máscara, sem maquiagem, sem falha. E a chave que aconteceu isso foi no dia em que verdadeiramente houve o convite para eles virem e eu desmarquei o convite e disse a eles o que estava no meu coração. E eu pedi para poder sair, né, da pregação, de estar trazendo a palavra, e ele me deu uma resposta assim: quando você achar que você está pronta, volte. Só é falar. Ali, para mim, não teve, você está de disciplina, você vai ficar marcada. A partir do momento que eu abri a boca, ele disse: AP, eu estou pronta. Aí ele fez assim: tá, falei lá com a irmã lá que você vai entrar e tá tudo certo. Te abençoe, vai. Deus abençoe. Gente, ali pronto. Ali eu assinei a carta, o papel, o registro de adoção completo. Porque não é sobre você estar aqui na frente, não é sobre você estar, mas é você ter segurança. É você sentir que você está sendo amada e cuidada, não pelo que você tem para oferecer, mas porque você é alguém importante para o Senhor. Você é valorosa para o Senhor. E a responsabilidade deles não é com os homens, mas é com o Senhor. É o Senhor que tem dado as ovelhas para eles cuidarem. E eles têm feito isso com excelência. Daianezinha, cheia de carrapicho, está aqui, quase limpinha, né? Porque os carrapichos ainda tem alguns. Mas está quase lá, quase lá. Yeshua está trabalhando. Mas é a segurança de você poder caminhar verdadeiramente, como ele diz aqui, seja vinde, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Gente, para eu entender o que era ser mansa,
que não é eu ser nenhuma tapada, nenhuma. Era muito difícil, porque tudo era na força do meu braço, era tudo muito brabo, era com tudo muita força. Eu tinha que fazer a minha parte, eu tinha que lutar, era mais a ação do que a oração, era mais a ação do que outra coisa, do que a própria oração. E o Senhor, ele foi me dominando. Eles foram assim, ó, foram me podando. E as vozes que você tem que calar? Porque quando eu recebi, que eles falaram, eles fizeram assim, eles falaram, né, num culto, e depois eles disseram assim, vá lá e fale lá no grupo. Não, fale lá no grupo, depois que eu falei no grupo, eles foram e falaram, publicamente. E ali, vieram as vozes, as marcas do passado veio, te usou mais uma vez, te fez mais uma vez, e que não pode ser assim, e que não pode ser assado. E tudo isso fez com que simplesmente eu fui até eles, conversei, e eles, não, não, uh-uh. Aí eu comecei a entender o que é o princípio da honra, porque eu achava que a honra era eu fazer serviço, eu trabalhar. Toma, 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 tô honrando, tô honrando, tô honrando. E não é sobre isso. A honra, a honra ela começa por detrás. A honra ela começa sem ninguém ver, sem ninguém, sem espectadores. Você começa a honrar. Sem a presença da pessoa, você começa a honrar. E quando eles conversaram comigo, eles disseram assim: não, você entendeu errado. É assim, é assim. E teve pessoas que se afastaram de mim, porque disseram que eu não precisava, que era mais uma vez que eu estava caindo na ladainha mais uma vez. Eu disse, Senhor, é? Então eu vou ficar nessa ladainha, Pai. O Senhor sabe que eu sou persistente. E eu digo a vocês, glória a Deus que eu fiquei. Na visão da pessoa, a pessoa já até saiu, né? Não aguentou o rojão. E não é porque eu sou boa que eu aguentei, não. Era a minha necessidade de verdadeiramente estar servindo ao Senhor e sabendo que é uma garantia de uma poda. Sabe, quando a árvore está crescendo e ela vai lá, precisa ser podada. Quando eu comecei a conversar com a apóstola, ela me deu esses três pontos, assim, fundamentos muito básicos, que foi aonde eu consegui me libertar de muita coisa. Então, a gente tem que olhar o horário. O que eu quero trazer hoje sobre isso é sobre verdadeiramente esse pai. Eu tenho me sentido assim. Eu tenho me sentido como a minha filha fazia. Hoje eu posso dizer isso com o meu exemplo de casa, né? A minha filha fazia com meu esposo. Ele dizia pula e ela pulava. Por quê? Porque ela confiava nele por completo. Ela não tinha criança, não tem senso de perigo. Tem uns alertinhos, mas não tem completamente o senso de perigo. Mas o que o Senhor também, ele me mostra que criança, ela não tem responsabilidade dentro de casa de se preocupar. Se preocupar com o que vai comer, se preocupar com o que vai vestir. Eu vejo aqui a minha, ela não se preocupa com isso. Ela olha e diz assim: mamãe, eu quero isso. Mamãe, eu quero aquilo. Mamãe, eu quero isso de presente. Ela não se preocupa. Por quê ela não se preocupa? Ela não sabe, ela é porque ela não sabe o valor também. Porém, às vezes ela sabe o valor, às vezes ela diz é caro, mas eu quero. Mas ela sabe que ela tem uma mãe e um pai que está trabalhando para dar o melhor para ela. E pegando aquela palavra que o apóstolo leu hoje, ali sobre Davi e Salomão, Salomão ele tinha um pai, ele teve um pai que ele pôde descansar, que ele pôde receber ali, pedir ali aqueles ouros, pedir as madeiras, pedir tudo, fazer tudo aquilo para o Senhor, porque Davi trabalhou.
e deixou uma herança digna para ele. Jesus, ele trabalhou e deixou uma herança para a gente. O próprio Pai nos deu uma herança, ele deu o filho dele por nós. Ele deu uma herança. A Bíblia diz ali em Salmos 127 que filho é herança. Filho é herança do Senhor. E ele nos deu a herança dele. O filho dele, unigênito, para se tornar primogênito, para trocar por causa de mim e de você. Então, quando ele convida assim, vem para o descanso, é porque logo no início ele fala, né? Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. Quanta da gente se acha pequenininho para estar aqui pregando. Eu mesmo estou aqui me tremendo toda. Mas é, assim desejou o Senhor, né? Para que eu tivesse aqui. Assim, o Senhor, ele desejou que eu tivesse aqui, que eu viesse trazer essa palavra. E quem sou eu para dizer assim, não, Senhor, eu não vou. Na verdade, eu fui lá, né? Eu fui filha pidona, por causa do horário, né? O horário aqui é diferente, então é, existe um pouco de dificuldade. Mas ele aqui fala, o pai, ele escolheu. E Jesus, ele vem trazendo o pai, aí quando ele fala primeiramente, olha quantas vezes ele fala pai. Só nesses três, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Primeiro, vou ler de novo. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Daiane. Sim, ó Pai, porque assim te aprove que missionária Daiane estivesse aqui. Aleluia. Aprove. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Terceira. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Toma de mim, toma sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrastes descanso para a vossa alma. Para onde? O centro dos nossos sentimentos. Mas olha quantas vezes, só nesses 6 versículos ele falou, 5 versículos ele falou Pai, Pai. Aí o apóstolo fala Pai. Aí o pastor fala Pai. Aí o profeta fala Pai. O evangelista fala Pai. O mestre fala Pai. Ramassuremene cantarabá. Sem a paternidade não podemos nada. Não adianta, eu sou apóstolo, eu sou mestre, eu sou evangelista, eu sou. Sem o Pai não somos nada. Não conseguimos avançar. Sem o Pai não conseguimos avançar. Daiane, muita coisa sabe fazer, mas não tinha liberdade. Porque sempre estava procurando algo. Sempre vinha as palavras, sempre vinha as repulsas, sempre vinha aquelas notas,
dizendo: você não vai, você não consegue, você é assim. Porque se você fizer isso, vai ser isso. E nunca consegui avançar, nunca consegui avançar. E quando o Senhor, ele chama aqui 5 vezes, Pai, 5 vezes ele fala, Pai. E aí depois ele diz: vinde a mim, porque só através de mim que vocês vão alcançar o descanso e vai encontrar com o Pai. Eu sou a ponte para levar vocês para o Pai. E quando o Senhor ele fala isso, ele chama a gente para a gente é mais do que um dia, é mais do que um dia. É os 7 dias caminhando com o Pai. Agora, no sétimo, tem esse portal maravilhoso que você consegue desfrutar, pai e filho. O que que a gente normalmente faz? A gente pega e fica com a nossa família, né? E eu acho que foi bem isso que aconteceu no céu. No sétimo dia, Deus disse assim: ó, agora é nós aqui. Nossa família, o homem está pronto, o homem está feito, está tudo certo, a terra está pronta, vai produzir, o homem vai cuidar, vai governar. Vamos descansar e vamos ver o que nós fizemos. Quantas das vezes a gente pega, tira esse sábado e diz assim, como foi a sua semana? E a gente começa a procurar, a conversar, a saber, né, esse descanso físico. Mas o Senhor nos convida para um descanso além da nossa carne, a nossa alma, os nossos sentimentos, turbilhões. Ele nos convida para dominar. O sábado a gente domina. A gente consegue ver até quando Jesus ele fazia os milagres no sábado, ele dominava os sentimentos, a alma daquelas pessoas. Por quê? Porque estavam ali tristes, possessos, estavam ali angustiados, sem esperança. E cada vez que ele fazia um milagre dia de sábado, aqueles homens ficavam revoltados, os fariseus, os donos da lei, da religião, ficavam revoltados. Por quê? Porque ele estava mostrando, o próprio Jesus estava mostrando, eu sou o Senhor do sábado. Então, se vocês virem a mim, vocês vão conseguir descansar. Vocês não tem barreira entre eu e você. Você vai obter o domínio da sua alma, porque ele fala aqui da alma. E a alma gera o quê? A alma é os nossos sentimentos. É o sentimento de desprezo, de rejeição, é o sentimento de angústia, de superioridade ou de inferioridade, porque muitas das vezes é horror, orgulho. E aqueles homens, os orgulhosos ali, estavam revoltados porque Jesus estava fazendo aquilo, mostrando ao homem que através dele poderíamos voltar a dominar a nossa alma. E ali ele chama para vir, para descansar. Quantas das vezes eu e você estamos sofrendo, 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 sofrendo. Ele não chama, como eu falei no começo, ele não chama você para ir para uma sinagoga. Venha para a sinagoga fazer o cultozinho. Venha para a igreja fazer o culto. Não, não, não. Ele está te chamando você para ir ter de encontro com ele, ter de encontro com a palavra dele, ter de encontro com a intimidade, ter uma intimidade com ele para que haja verdadeiramente um descanso, para que você possa olhar e dizer assim: foi difícil essa semana, mas glórias a Deus que eu venci. Foi difícil essa semana, mas graças a Deus, como a apóstola até falou hoje, que eu estou na mão de Deus e chegou o tempo do descanso, sabe? Fazer guerra em paz, para mim foi um desafio. É palavra que eu nem conhecia, fazer guerra em paz. Como é isso, gente? E eu tenho aprendido, porque eu tenho entrado, cada semana que eu entro no Shabat, que por mais. Gente, eu vou te dizer, vou dizer a vocês. Daiane, toda semana você faz o Shabat dentro da sua casa? Não. Toda semana eu faço Shabat aqui dentro. Toda semana aqui dentro entra o Shabat. Quando chega 6 horas, a virada do dia, eu respiro e digo: Senhor, estou entrando agora na tua presença.
Porque não é sobre religiosidade, não é sobre o instrumentário do Shabat, é sobre Cristo, sobre Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É sobre ele. E ele habita onde? Aqui dentro, juntamente com o Espírito Santo. Então, nós podemos descansar. Pode estar o caos. Você pode fechar seu olho e dizer assim: Senhor, eu entro nesse descanso. Eu entro nessa paz. Eu entro porque eu sou filha. E como a gente viu ali em Lucas, aquele homem que vendeu, que trocou, que gastou toda a sua herança, ele voltou, querendo voltar como um mendigo. Mas eu digo sempre: não existe ex-filha, não existe ex-filho, não existe ex-pais. Não existe. Verdadeiramente você pode dizer, existe ex-pastor, existe ex-marido, existe ex-sogra, existe ex. Mas o que vai o sangue não existe ex. Aí você aceitou a Jesus, eu sou ex-filho de Deus. Não, 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 não. Conhecedor da verdade? Conhece que foi, já reconheceu uma vez que ele foi quem morreu na cruz por você? Foi ele que ressuscitou por amor a você, para te tirar você dessa situação? Sim, mas eu tô fraco, eu não consigo. Sim, isso aí é uma outra história. Você não deixou de ser filho por causa disso. Você continua sendo filho. Agora você precisa se posicionar, você precisa buscar ajuda, você precisa retornar para casa, porque tem filhos. Ele ali em Lucas eu digo que é o achado e perdido. Tem joia que se perdeu dentro de casa, que precisa fazer uma faxina para achar. Tem ovelha que precisa ser buscada e tem filho que precisa retornar. Agora a gente vê que ali, aqueles três exemplos, quem é que precisava retornar? Era a ovelha? Não. Era a joia que precisava voltar? Não. Mas o filho ele precisa retornar, porque o filho ele precisa dar um passo bem importante, que é a humildade. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Se a gente não tiver a humildade, a gente não consegue ser filho. Enquanto o orgulho reinar, a gente não consegue ser filho. A gente vai ser ovelha, a gente vai ser uma joia perdida, a gente pode ser o que for, mas filho, uh-uh. Agora, quando a gente consegue entrar verdadeiramente na humildade e a gente consegue romper, a gente nos torna filho. Se eu tivesse naquela época, há um ano e meio atrás, pegado os apóstolos e dito assim, ó, tchau, acha como é que estaria Daiane? Cheio de orgulho, cheio de ferida, e olhe lá Deus se estivesse viva ainda. Mas aí eu voltei, o filho, o bom filho, a casa retorna, e aí eu retornei, e estou aqui para a glória de Deus, firme e forte, agradecendo ao Senhor. Gente, sabe o que eu tenho vivido? Não dá para explicar. Não dá para explicar. Vocês conseguem até ver no meu sorriso eu falando, mas não dá para explicar o que eu tenho verdadeiramente vivido debaixo de uma paternidade. E não é para puxar saco, não. Não é. Não é porque não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Até o meu esposo, ele olha assim para mim. Uhum, uhum. E eu digo, e eu fico só quietinha. E eu tenho aprendido a ficar quieta, não responder, a não brigar. E ele, eu achei que você ia reagir assim. Eu, não preciso. Eu sei quem eu sou filha. Eu tenho dois pais. Eu tenho o pai poderoso, tenho o pai e a mãe, Fátima e Alexandre Monteiro, que estão cuidando de mim. Então tá tudo bem, tá tudo certo.
Amém? Vamos ceiar, vamos ceiar, vamos ceiar. Eu vou convidar a pastora Andréia para ministrar a ceia para a gente. Simbora, Varoa! Eu espero que vocês tenham entendido verdadeiramente o sentido do descanso. Aqui o Senhor, ele trouxe, só nesse versículo, ele trouxe 5 vezes, Pai. E na hora me veio a revelação dos 5 ministérios. Não adianta a gente ter nem ministério e nem eclesiástico, mas também é, profético, vindo de Deus mesmo. Não adianta a gente ter recebido esse dom, esse encargo do Senhor, sem a gente ativar a nossa filiação com o Senhor. Então não vai adiantar. A gente vai fazer, mas sem o amor, o verdadeiro amor, não vamos romper. Vai ficar uma coisa faltando. Sabe quando uma coisa falta? Há crescimento, há coisa, mas tem uma coisa faltando, você não rompe. Eu acho que a pastora Andreia não está podendo. Então eu espero que vocês tenham entendido, novamente vou repetir, espero que vocês tenham entendido qual é o descanso do Senhor, o que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas e que o Senhor ele possa continuar abençoando. Amém? Aleluia, Pai. Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, eu quero te apresentar a minha vida, a minha casa, a vida dos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. Senhor, que o Senhor, Pai, possa falar a cada coração, que o teu Espírito possa ativar de tudo que eu falei, Senhor, uma hora. O Senhor possa ativar a porção de cada uma, Pai, a porção de cada uma para essa semana, para esse descanso, que as minhas irmãs elas possam entrar no verdadeiro Shabat, que elas possam entrar no seu senhorio, que possa entrar, Senhor, no temor, Pai, no temor. Senhor, eu tinha tantas coisas que o Senhor derramou no meu espírito, mas que tudo que eu consegui passar venha ficar gravado, Senhor, na tábua do coração das tuas filhas, o que é para elas. O que o teu espírito tem para elas. Porque o do restante, Pai, é, é restante, né? É Daiane. Mas o que foi do teu espírito para a vida dos teus filhos e das tuas filhas, que assim seja. Pai, aqui se encontra, Senhor da glória, o pão, Senhor, e o suco de uva, Pai. Senhor, representado como o teu sangue, como o teu corpo, o qual foi dado por nós, Senhor, ali, Senhor, para que essa aliança ela se tornasse eterna, porque a tua palavra diz que a gente temos que fazer isso todas as vezes em memória do Senhor e proclamando, Senhor, a tua morte, a tua ressurreição, até que o Senhor venha, volte para nos buscar para a nossa casa. Então, Pai, eu abençoo, Pai. Abençoo esse pão, que não é mais um pão, mas é o teu corpo, que foi dado por amor à minha vida, à vida dos meus irmãos, e esse suco. Em nome de Yeshua Hamashia, assim eu te peço e assim eu te agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado pela gente ter um endereço para nossa alma. Alma, eu te digo, você tem um endereço. E esse endereço se chama Yeshua Hamashia. Alma, alma, alma e alma. Eu te digo, descansa, descansa, alma. Descansa, 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 porque foi tudo consumado. Em nome de Jesus, se eu te peço, Senhor, toma minha alma, as nossas almas nas tuas mãos. E que nós possamos governar sobre todo sentimento. Em nome de Yeshua, amém e amém.
Podemos comer e beber em nome de Yeshua. O remene cantaramanaha, suremene cantaramanai. Reconte canture ha surama surite coviana sui. Remene conte cantarabash, remene ha suri cantaramanahai. Re cho 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 manaha surite cantaramanaha su. Ora che conde cantaramanai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão, Senhor, gratidão. Oh, rei, como te cantaramanai. Amados, Shabbat, Shalom. Nós nos vemos lá no grupo. E depois, segunda-feira, estamos de volta. 5 horas da manhã, com a nossa oração. Gente, vocês que não estão entrando na oração, 5 horas da manhã, eu vou fazer uma convocação. Coitado de meu apóstolo, coitado no sentido que o bichinho vai ter que beber água, mas é uma convocação. Gente, vocês estão perdendo o que o Senhor está derramando. Não estão perdendo, não, porque o AP está gravando, né? Tá mandando, mas a porção fresquinha, gente, vocês gostam de comer comida dormida? Às vezes é gostosa, alimenta, é gostosa, mas a comida fresquinha é outro sabor. É outro sabor. Eu ontem estava falando com a apóstola, com a missionária Fátima. Fresquinho é outro nível. É outro nível você comer uma comidinha fresquinha. E eu tô te dizendo que 5 horas da manhã, para vocês, que para mim já é 10, é demais. É um pãozinho fresco. Sabe que aquele pãozinho que, com cheirinho assim? Ai, que delícia! O Senhor, ele tem derramado. Ele tem derramado. É um maná que não é maná que você tem que moer. Não, 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 não. Já é o pão fresco. É descido do céu, o próprio Cristo, e tem sido maravilhoso. Desperta, bota o celular para despertar. Entra em propósito. Às vezes a gente precisa entrar em propósito para conseguir romper. Entra em propósito. Porque a oração, 5 horas da manhã, segunda-feira, estamos de volta. Continuando com os avisos. Na 7h15 entramos com oração em línguas. Vou dar um breve testemunho aqui, rapidinho. Hoje teve uma amiga minha que entrou na oração da manhã daqui, e eu fico mandando, né? E aí ela entrou, e quando o AP começou a orar em línguas, aí o AP falou assim: vamos agora orar em línguas. Ela começou a orar em línguas, desculpa. Ela começou a orar em línguas, e daqui a pouco o Senhor disse a ela: ora agora pela tua filha. E ela orou, começou a orar pela filha dela em línguas, na direção, né? No espírito. E a menina estava 2 semanas em um novo trabalho e estava tendo perseguição no trabalho e ela não estava conseguindo romper. Pois a mãe posicionada, olha, pastor Andréia, profeta Luiz, mulheres guerreiras que estão nos ensinando a guerrear pelos nossos filhos. É isso aí, é isso. O caminho está corretíssimo. Tá algo assim, tá tremendo o que tem acontecido. Vocês não têm nem ideia do que tem acontecido. Muitas das vezes a gente não vê brotar. Lembre-se que são sementes, mas são sementes que estão caindo em terras verdadeiramente prontas para receber. E o que aconteceu? Ela foi, ficou orando em línguas.
Aí o AP desligou. Aí quando o AP desligou, ela também encerrou ali. A filha dela ligou. 11 e ela disse que a filha dela ligou 11h15, que é aqui, que é 6h15 aí no Brasil, né? Aí ela ligou e aí começou a dizer: Mama, mama, não, desculpa. Ela ligou para a mãe depois e aí a mãe perguntou, aí começou a dizer: Mama, eu recebi, consegui fechar um bocado de contrato. Aí a mãe foi e perguntou quando foi, que horas foi. Ela fez assim: 11h15. Eu sei, mamãe, porque eu anotei que eu achei estranho e todo mundo que eu ligava dizia: tá bom, eu aceito, tá bom, eu aceito. E assim, tremendo. Aí ela disse assim: Dai, e eu tava orando para o Senhor e não tava. Aí quando o AP hoje falou, e o AP hoje foi bem pontual: o Senhor continue abençoando e instruindo esse homem. Ele falou assim: é muito importante a oração em línguas. É o nosso propósito. Então, hoje eu não vou orar olha, eu não vou orar individual, a gente vai em línguas. Foi o romper. Foi o romper. Então, meus amados, minhas irmãs, vamos para a guerra, mas sabendo guerrear. Amém? Que o Senhor abençoe. Eu só esse testemunho mesmo que eu queria dar assim bem rapidão, mas precisamos entrar na batalha sabendo quem nós somos, sabemos que temos um Pai e sabendo com que armas devemos entrar na batalha. Muitas das vezes é louvor, muitas das vezes é em línguas estranhas, muitas das vezes é a palavra e muitas das vezes é a gente dectando, ó, martelando, mas a gente tem que usar as nossas armas que o Senhor tem nos dado, né? Que o Senhor abençoe. Shabbat Shalom. E espero que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Beijo, missionária Geni, missionária Fátima. Os Ministério Morra. Beijo, beijo para cada um dos dois, Ministério Morra. A pastora Andréa, a irmã Angélica e os outros que eu não estou vendo. Que o Senhor abençoe. Shabbat Shalom, meus amores.